Olá, boa tarde. Eu me chamo Luciana Neri, sou a coordenadora dos cursos de Gestão de Recursos Humanos e de Gestão Hospitalar aqui da Faculdade Sudoeste, a FASU. A Faculdade Sudoeste é uma faculdade que existe há 2 anos aqui em Vitória da Conquista e é a faculdade da Unigrade. Nós temos dois cursos, né? Gestão Hospitalar e Gestão de Recursos Humanos, sendo que são cursos superiores tecnológicos. O que isso significa? Que são cursos voltados para a empregabilidade, são cursos voltados para a formação profissional do indivíduo. Então, em 2 anos, nós temos você vai ter o seu diploma de nível superior em recursos humanos. Esta é a última semana do vestibular FASU, as aulas já começam hoje para calouros, então você tem até o final dessa semana para se inscrever. Nós estamos com uma promoção maravilhosa, que é uma bolsa de 70% durante todo o primeiro ano do curso, de 60% no segundo ano do curso e também a primeira parcela de R$ 48. Ou seja, em 2 anos o seu nível superior e com descontos super especiais, tanto no primeiro ano quanto no segundo ano. Além disso, nós temos as certificações profissionais. O que é isso? A cada final de período, aquele aluno que passa em todas as disciplinas recebe uma certificação profissional. Ao final do primeiro ano, recebe a certificação em assistente em RH, depois em analista em RH, depois em consultor em RH, além do diploma de nível superior. Bom, uma das características principais da nossa faculdade é a empregabilidade. Nós temos também um projeto chamado Encaminhar, que é um projeto onde a gente vai fazer um planejamento de carreira com os nossos alunos. Nós temos contratos, contatos e convênios com várias empresas e órgãos que intermediam o estágio. Então, a gente encaminha esse aluno para o estágio também. A gente disponibiliza vagas diariamente e a gente está aqui também para cuidar da sua carreira. Então, dentro desse programa Encaminhar, que é um programa de extensão daqui da Faculdade Sudoeste, você vai ter essa possibilidade. Como eu disse anteriormente, os cursos superiores tecnológicos, eles têm um viés assim bastante prático. Então, a gente traz para conversar aqui com os nossos alunos pessoas que atuam na área ou que prestam consultorias ou que estudam sobre determinado tema daquela área e que interagem com as empresas. Esse projeto se chama RH na prática e, no caso de gestão hospitalar na prática. O RH na prática, esse ano, tem sido bastante movimentado e ele tem sido aqui no Instagram. Se vocês observarem aqui na story na página da Faculdade Sudoeste, vocês vão ver várias lives, acho que já foram mais de 15 lives com profissionais dos mais diversos setores, né? Da indústria, do comércio, dos serviços, consultoras. E hoje eu tenho aqui a honra e o prazer de receber, vou dar as boas-vindas aqui a Carlinha Souza, que é nossa aluna caloura, começa hoje, viu, Carlinha? 7 horas. Ricardo Fisch está aqui. Douglas, obrigada pela presença. Aécio, a minha convidada já chegou. Gilza Marques, minha querida Gilza, a gente vai conversar, viu? Você tá faltando nessas lives. Gilza já participou de vários RHs na prática aqui. Gilza, que é uma profissional com grande experiência, que já trabalhou até no RH da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, entre outros tantos locais. Uma administradora brilhante. Tá aqui, muito prazer ter você aqui participando com a gente e eu quero você aqui na live, tá? Então vamos lá, vou convidar aqui para conversar. O tema de hoje é interessantíssimo e a gente vai falar sobre compliance de proteção de dados, entre outras coisas. Vamos falar sobre home office, sobre redes sociais, sobre como... eu não estou acertando entrar aqui. Não, já colocou. E a minha convidada, olha só que moça linda, gente. Linda, competente, maravilhosa. Foi minha aluna quando eu era pequenininha, porque ela não é tão nova assim não, viu? E nem eu tão velha, tá? Foi no meio aí que isso tudo aconteceu. Isabela Cairo, ela é advogada
especialista em direito do trabalho e previdenciário, com atuação em compliance trabalhista e empresária fundadora da Safe Work, com atividade voltada a auxiliar a transformação digital em outras empresas. Bela, um prazer enorme receber você. Isabela teve aqui, ela e Raíssa, que é a sócia lá da Safe Work, no nosso encontro de marketing, e fizeram o maior sucesso, porque o assunto que elas trabalham, gente, ele é de extremo interesse de quem está no mundo empresarial, né? Que são essas coisas digitais, o que o digital trouxe de tanta transformação, de tanta mudança para as empresas e na legislação agora, né? Mas, Bela, tarde, e vamos começar falando sobre compliance, como surgiu. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Lu foi minha professora de inglês, então tem um tempinho ainda. Realmente, ambas eram muito novas na época, mas esse caminho começou cedo, só mostra a competência que ela tem para permanecer no mercado até agora, né? Então, não é à toa que ela está aqui hoje com esse projeto que é brilhante, que é muito legal você ter algo que é na prática. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de compliance trabalhista e a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Se a gente começar um pouquinho com o compliance, o que seria o compliance, né? É um termo que a gente tem visto muito, seja na imprensa, no site, todo mundo fala desse tal desse compliance, e o que seria isso? O compliance é um termo em inglês. Assim, ó, Bela, sempre define assim, compliance é transparência. Não é bem assim, é isso também, né? Mas não é só. Também, o compliance é um conjunto de práticas para estar em conformidade com algo, seja na legislação, seja em condutas que a própria empresa define. Então, é um grupo de práticas ou de normas, como vocês quiserem determinar, para estar em conformidade com algo. Esse compliance ele surgiu justamente para tentar inibir práticas de corrupção nas empresas, nos governos, e ele foi ampliado. Então, você hoje tem compliance para a área trabalhista, compliance para a área financeira, compliance para a área de segurança. Então, você tem um universo de práticas que podem ser adotadas para trazer conformidade. E isso é bem bacana. Compliance, claro, para o RH, né? Como é que o compliance pode ser usado no RH das empresas? No RH especificamente, o compliance ele vai trazer a conformidade com a legislação, já que a legislação ela tem que ser observada sempre, e também com condutas e rotinas internas da própria empresa. Então, são rotinas de trabalho que o RH pode definir, são códigos de conduta da empresa, aquele famoso, será que pode usar o celular? Será que não pode usar o celular? Tudo isso vai estar presente no nosso compliance trabalhista. Então, fora a parte de legislação, que a gente vai avaliar se a empresa está com toda a documentação em dia, se está observando todos os ditames legais, a própria empresa pode criar seus códigos de conduta. E eu vejo poucas empresas criando códigos de conduta, mas ele é essencial para que os funcionários entendam e compreendam como é a dinâmica de trabalho nas empresas. Olha, Bela, eu trabalhei numa multinacional quando eu morava em Salvador, e quando eles chegaram, quando eles compraram uma faculdade que eu trabalhava, quando eles lançaram um código de conduta, eles obrigaram todos os colaboradores a ler, né? Induziram, não obrigaram, é uma palavra muito forte, mas induziram a ler. Nós tínhamos que ler o código inteiro, depois fazer um teste sobre o código e apresentar a nota ao nosso superior imediato, que era mandado para a filial, para a matriz da empresa lá nos Estados Unidos. Para você ver que é uma coisa muito antiga, e isso eu estou falando aqui de 2009, tá? Estou falando de 2009. Então, mas é extremamente importante. As empresas internacionais, as empresas bem organizadas, têm isso assim de uma forma muito clara, exigem isso, e exigem não só o código em si, como principalmente o cumprimento desse código, né? Então, seria muito interessante que se tivesse. O compliance, ele ajuda a empresa a prevenir passivos trabalhistas, ele ajuda a empresa a prevenir processos. Eu diria que ele é parte fundamental para a prevenção. Ele também é prevenção, ele não é só prevenção, mas ele tem esse viés sim de prevenir passivos. Como ele faz isso, né? A partir do momento que você
audita a sua empresa para criar o compliance, então você vai verificar cada documentação, o que está ocorrendo na empresa, se os funcionários, por exemplo, estão tirando férias, se os funcionários estão recolhendo FGTS, o pagamento do salário está em dia. Tudo isso vai ser visto através do compliance. E aí, o que é bem importante, o compliance vai dizer quais são os documentos que a empresa precisa ter ali de posse da empresa. Eu sei que é uma prática até incomum, o que por vezes é errado, mas a maioria das empresas que eu tenho conhecimento acaba compartilhando esses documentos e deixa salvo nas contabilidades. E esse não é um ponto ideal. O compliance diria isso para essas empresas, ó, tais e tais documentos precisam estar aqui. Tais e tais documentos eu preciso que você guarde por um período de tempo também. E eu vou justificar, com base na lei, por quanto tempo esses documentos precisam estar ali na empresa. Isso faz com que, se porventura qualquer empresa receba hoje, neste minuto, uma fiscalização de auditores fiscais do trabalho, por exemplo, eles não tenham nenhuma irregularidade a apontar naquela empresa. Então, isso é essencial que as empresas olhem para o setor de RH e entendam o que a norma pede para que haja o cumprimento integral da lei por parte das empresas. Ó, Poliane está aqui dizendo, excelente tema, parabéns, Isabela. Leatrice, uma professora de comunicação fantástica, minha amiga, está aqui também na nossa live. Paulinha do Prolê, muito obrigada pela presença. Ai, parece que Isabela... Não caiu, não. Cris acabou de entrar. Safe Work colocou aqui, deve ser Raíssa, né? Muito boa definição de compliance. Aí, e aqui a ASPR, deve ser, não sei, a Aécio colocou aqui, gosto de dizer que compliance é o conjunto de normas, protocolos e padrões comportamentais que desoportunizam o erro. Excelente. Será que é Aécio, que era meu colega lá na TV Sudoeste, nos primórdios? É você, Aécio? Que prazer te ver aqui, que legal. Paulinha está aqui batendo palma para a gente. Bom, você estava falando aí da questão dos dados, né? Aécio Ribeiro, exatamente! Voz linda, um repórter maravilhoso, uma pessoa, um profissional brilhante. Muito obrigada pela sua presença, é uma honra ter você aqui assistindo a nossa live, viu? Tá? Bom, e aí você falou, Bela, da questão dos dados dos colaboradores, né? Então, vamos agora mudar aqui para a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acho que está uma coisa mais ou menos dentro da outra, né? Vamos começar, quando a gente falou sobre isso aqui, você dividiu o tema em dados, que a primeira coisa que precisava saber era o que era um dado pessoal e um dado pessoal sensível, né? Vamos explicar isso aqui para o nosso público. Simone Galvão entrou aqui, coordenadora dos cursos da área de saúde daqui da Unigrade. Bom, o que são os dados? O que é um dado pessoal e o que é um dado pessoal sensível? Pronto. Já que a gente estava falando de compliance, e compliance a gente está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que não é uma lei nova, apesar de entrar em vigência, entrar em vigor em setembro do ano passado, ela é uma lei que foi aprovada em 2018. Então, ela entrou no nosso ordenamento jurídico em 2018. Então, o que seria a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Então, a gente tem sempre aquele costume de não ter uma certa privacidade com os dados, né? Com o nome, com o CPF, com o telefone. Então, todo mundo acha que tem que realmente dar esses dados para todas as empresas. Essa lei, ela vem frisar a proteção e a privacidade em relação aos dados pessoais. Os dados pessoais são aqueles dados que dizem quem é a Isabela, que seria o nome, o CPF, o endereço, são os dados gerais, telefone. Então, esses dados são o que diz. Os dados pessoais sensíveis são aqueles que dizem como eu vejo o mundo. Por exemplo, se eu tenho uma opção, eu sou sindicalizada, qual é a minha opção religiosa, né? Com os dados relacionados à minha saúde. Então, são aspectos muito mais sensíveis que diz respeito a todos nós que somos titulares desses dados. Então, essa lei ela veio para realmente mudar essa perspectiva de forma muito abrangente. Você estava falando aí, eu estava me lembrando de uma prática que agora é muito comum nas empresas, que é o de olhar as redes sociais
dos candidatos, né? E aí eu tive uma consultora aqui comigo, conversando, não aqui na live, mas no particular, ela me disse que tem uma empresa aqui em Vitória da Conquista, uma empresa grande, que pede para ela olhar as redes sociais e se a pessoa tiver determinada tendência política, não pode contratar para aquela empresa, né? Se a pessoa tiver, que ele coloca assim, uma série de coisas ali para já filtrar e tudo mais. A empresa ela tem direito de fazer isso, assim, isso é uma coisa que é feita antes da contratação. Quem tem que tomar conta aí agora é quem está colocando seus dados nas redes sociais, seus dados sensíveis, né? Que religião que eu pertenço, que partido que eu corroboro das ideias, e etc. Mas assim, a empresa, uma vez que você está dentro da empresa, ela pode ficar futucando suas coisas, suas redes sociais e tal, ou rede social é uma coisa pública, qualquer um se está ali é para ver mesmo, e aí cada um faz o que quer. Como é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala sobre isso em algum momento? Bom, os dados em que eu, titular, coloco em domínio público, todo mundo vai ter acesso. Então, se eu estou disponibilizando meu nome, meu CPF, minha opção partidária, o mundo, e o mundo da internet é um mundo muito maior do que o nosso espaço físico, todo mundo vai ter acesso. A grande questão é o que a empresa vai fazer quando tem acesso a esse tipo de informação. Então, seria possível, por exemplo, a empresa aplicar uma justa causa a um trabalhador com base exclusivamente na opção partidária dele? Então, são esses os pontos que vão convergir aqui no direito do trabalho. O que a empresa vai fazer quando tiver acesso a esse tipo de informação? Lembrando que a empresa tem o direito de demitir qualquer funcionário. Só que vai ter que se averiguar se houve algum tipo de assédio, se houve algum tipo de prática discriminatória com aquele funcionário. E isso a gente vai ter que entender nos pormenores mesmo. Mas, via de regra, a empresa pode ter sim acesso se a própria pessoa disponibilizou essas informações. Agora, o que a empresa vai fazer com essa informação, que é o grande X da questão aí. A Aécio está aqui colocando, parabéns pelo tema. Já há alguns anos trabalho com esse tema e tenho notado a importância de uma gestão efetiva de compliance, é verdade. E Ana Portela aqui entrando também. Ana é outra caloura. Olha, nossos alunos. Hoje a gente está começando a turma do primeiro semestre e eles estão todos aqui. Que alegria ver vocês, viu? Daqui a pouco estaremos juntos aí, começando. Bela, e Aproveitando aqui, eu queria até perguntar para o pessoal aqui nos comentários, se porventura, né? O que eles acham? Se existem dados no RH? Como é que essa lei está influenciando? Se existem dados sensíveis? Quais são os pontos? Daqui a pouco eu sei que a gente vai falar, que a gente vai responder isso. Mas para o pessoal começar a interagir, coloquem o que vocês acham. Se existem dados no RH? Como é que a gente vai ter que lidar com esses dados agora? Só para a gente poder daqui a pouco responder também esse tema. então era isso que eu ia lhe perguntar já, né? Em que é que altera a Lei Geral de Proteção de Dados, altera o RH, os procedimentos, as rotinas do RH? Em que ele toca nisso? Olha, a principal mudança que eu considero é a que a lei define quem é o titular. Então, a gente tinha muito essa prática de ir em algum lugar e falar: não, os seus dados são meus porque eu preciso dos seus dados. A lei define que, em que pese eu disponibilizar o meu nome, o meu CPF, os meus dados para qualquer empresa ou qualquer instituição, até mesmo através de uma compra, eu continuo titular desses dados. E quando a pessoa é dona, ela tem direito de saber tudo o que acontece com a propriedade dela. Não vai ser diferente com os dados. Então, se eu sou proprietária de uma casa e eu estou alugando ele para alguém, eu tenho direito de ver se a casa está conservada, se houve algum dano no meu imóvel. Então, tudo isso a gente vai transpor para os dados pessoais. Eu tenho o direito de perguntar a quem quer que seja quais são os dados que estão sendo coletados. Por quanto tempo esses dados vão ficar na empresa? Com quem esses dados estão sendo compartilhados? E qual a razão da coleta desses dados? Então, a empresa ou as instituições, elas são obrigadas a responder a todos esses questionamentos. Antigamente era muito comum as empresas elas trocarem dados, né? Assim, por exemplo, você fazia uma. Eu já vi casos assim com grandes empresas da pessoa trocar os dados dos empregados. Olha, aí você manda seu banco de dados, me manda seu banco de dados para eu mandar
uma propaganda, ou me manda seu banco de dados que eu vou fazer uma promoção específica com seus empregados e tal. E aí a empresa cedia esses dados desses empregados, né? Telefones, e-mails, endereços, assim como uma coisa informal, né? Isso hoje está proibido, está vetado. A lei, E ela define sobre isso, né? dessa forma, sim, mas se porventura os trabalhadores tiverem ciência e concordarem com esse compartilhamento, aí poderá ser feito. Lembrando que, nesse caso aí, o compartilhamento não tem a ver com a operação da empresa, é uma coisa completamente extra, não tem a ver com a dinâmica do trabalho do dia a dia. Porque a gente também tem uma prática muito comum que seria compartilhar os dados com as contabilidades, né? Que porventura fazem o contra-cheque, a folha de ponto, que fazem aquela dinâmica ali da empresa. Isso é um tipo de compartilhamento. Um outro compartilhamento é esse caso que você colocou, que você está cedendo um banco de dados que é enorme, tem empresas aqui com a quantidade de funcionários tão grandes, né? E aí acaba cedendo para outras empresas com fins completamente diversos aquele banco de dados com todos aqueles dados. Hoje, gente, eu queria deixar claro, dado é o novo petróleo. Então, quem tem dado, quem conhece o perfil, sabe o que eu gosto, sabe o que me oferecer para que eu possa comprar. Informação nesse ponto é essencial. Todas as empresas querem essa informação, porque elas vão fazer uma venda direta. E aqui é um ponto importante, para quem trabalha com publicidade, marketing, é um pote de ouro, né? Todas essas informações. Mas, assim, as pessoas já não dão algumas dessas informações, né, assim, livremente nas redes. Eu acho que o que fica mais aí é a questão da documentação, né? A documentação, a renda, esses dados assim mais que deveriam ser mais sigilosos, né? Então a empresa não pode. Quando você coloca que a empresa agora tem um dever maior de transparência, e as pessoas relacionam o compliance sempre e a Lei Geral de Proteção de Dados sempre à transparência. Como é que a empresa pode também se resguardar de processos? Então, por exemplo, a Aécio está aqui. Que dados podem ser considerados sensíveis que não podem ser compartilhados? Pode responder a pergunta dele primeiro. Que dados podem ser considerados sensíveis que não podem ser compartilhados? Olha, que existem algumas exceções na lei, os dados sensíveis eles não podem ser compartilhados sem anuência do titular. Então, os dados sensíveis, a lei confere uma proteção maior, porque se trata de algo que é muito caro, que é algo que diz respeito muito sobre os meus gostos, sobre a minha personalidade. Então, ela confere uma proteção maior. Existem um pouco de exceções, mas via de regra, não deveria ser compartilhado sem a anuência desse titular. A grande chave, a grande ponta aí é que toda vez que você receber uma ligação hoje, oferecendo um cartão de crédito, por exemplo, você tem o direito de perguntar onde você conseguiu o meu telefone, o meu nome, e a empresa é obrigada a lhe falar onde ela conseguiu os seus dados. Porque se Pode você fazer isso? Eu vou fazer. pode, deve, Eu vou fazer pode, isso. deve, porque se a empresa não responder ou Assim, de indicar, né? operadora de telefone que não tem nada a ver comigo, eu nunca Exato. tive nada na operadora. E ela fica ligando, né? Até de ONGs, a gente Sim, recebe o tempo é, inteiro. Aí o consumidor ele pode perguntar onde foi que você conseguiu os meus pode. dados e ele E precisa. deve, inclusive, solicitar a exclusão imediata de todo o banco de dados que se refere ao consumidor, no caso titular. Então, isso aí é perfeitamente possível. E a empresa ela é obrigada a dizer onde foi que ela conseguiu esse dado. Porque se ela não disser, ela vai estar incorrendo na penalidade porque ela não está sendo transparente. Então, a lei também prevê isso. Certo. O que eu ia lhe perguntar antes da pergunta de Aécio era o seguinte: como é que a empresa pode se proteger também de futuros processos com relação a isso? Digamos que eu receba uma promoção específica de livros. E aí, como é que eu posso, como é que, aí eu falo assim, quem deu meus dados foi a Unigrade, porque eu trabalho ali, e aí eu vou lá e chego aqui no RH e falo, Vanessa, você deu meus dados para essa editora e tal e tal. Como é que a empresa pode, como é que a empresa deve, né, fazer para exercer essa transparência e se resguardar de futuros processos, por exemplo?
Então, aí a gente vai entrar exatamente no compliance. A empresa vai ter que fazer, vai ter que olhar os seus processos, vai ter que olhar principalmente quais são os dados que ela tem coletado e qual é o fluxo de dados nessa operação. Então, é muito comum quando a pessoa faz um cadastro para comprar qualquer tipo de coisa na internet, por exemplo, comprar uma blusa, um short, você faz um cadastro, você faz aquela compra, mas automaticamente o seu e-mail vai para o marketing. Então, aí você já tem um fluxo diferente de informação. Em relação à compra, a empresa precisa ter seu nome, seu CPF para gerar uma nota fiscal. Então, ela tem uma obrigatoriedade legal. Mas ela não tem a sua autorização para enviar marketing para ela. Então, a partir do momento que ela quer enviar o marketing, ela vai ter que pedir a sua anuência para que você concorde em receber e-mails. E se você não concordar, a empresa não pode enviar nenhum tipo de publicidade para esse consumidor que não autorizou. Então, a empresa vai ter que começar a olhar para os processos e criar formulários e criar qualquer tipo de dinâmica para entender quem autorizou, quem não autorizou, o dado que ela vai ter por obrigação legal. Então, tudo isso vai ter que ser olhado e é uma boa oportunidade já para aplicar no compliance essas Ah, por práticas. isso que agora, quando a gente vai receber um e-book, né, que às vezes tem vários materiais gratuitos aí, interessantíssimos. E agora há pouco mesmo recebi no meu e-mail assim um e-book grátis, não sei o que, e eu cliquei que eu queria e ele me perguntou se eu queria continuar aceitando a publicidade, ou seja, a publicidade ela deve ser autorizada pelo receptor, né? Com Porque certeza. pelo público agora. Ah, É, interessante. em relação ao RH, como a gente tinha dito, existem os dados pessoais sensíveis. O que a empresa vai ter que olhar para o CRH é, primeiro, quais são os dados que as empresas estão coletando. Por que eu estou coletando aquele dado? Então, assim, um exemplo que parece meio bobo, mas por que a gente coleta o endereço do funcionário? Com base em que eu vou precisar do endereço desse funcionário? Então, se porventura um empregado meu perguntar, Isabela, por que você quer meu endereço? O que eu vou responder para ele? Essa prática, as empresas vão ter que saber por que elas estão coletando aquele dado. Então, assim, só para dar uma resposta aqui, em relação ao endereço, quando você faz um contrato de trabalho, você tem que fazer uma qualificação da parte. Aí você fala, onde existe, qual é a qualificação que tem que constar ali. Então, a qualificação que tem que constar no contrato para ele ser válido está lá no nosso Código de Processo Civil. Então, ele diz, ó, o contrato, quando tiver a qualificação, ele vai ter um nome, ele vai ter um endereço. Então, é por causa do Código de Processo Civil que eu estou coletando o dado do endereço. Além disso, tem um outro ponto também que as empresas coletam o endereço, justamente por causa do vale transporte. Se eu não souber qual é o endereço do meu funcionário, eu não vou saber a quantidade de vales que eu vou ter que fornecer a ele. Então, essas justificativas a empresa já tem que catalogar e saber responder de pronto. Porque um titular do dado, ele pode ser empregado, mas ele tem direito de resposta. Ele não pode ficar esperando também 2, 3 meses para uma resposta que é simples. Então, o ideal é que as empresas comecem a olhar para os dados e apresentar as justificativas da coleta de antemão. O Yara fez uma live comigo lá atrás, foi ótima. Obrigada pela presença, minha querida. Obrigada pela presença. E aí isso reforça aí a necessidade de segurança, né, desses dados, porque agora as empresas elas precisam prestar mais atenção. Eu tenho notado também nos e-mails muito pedido de confirmação, que era uma coisa que já estava assim mais leve e tal, e agora voltou com muita força. Isso é por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, a confirmação de que você recebeu o e-mail e tal, e essa coisa das estratégias de segurança desses dados. Como é que a empresa deve adotar, além de ter essa coisa aí que você falou, de ter já as respostas prontas do porquê da coleta e da necessidade de cada dado que ela for pedir. Em relação à segurança, a lei define que quem coleta o dado, quem está fazendo o tratamento daquele dado, ele é responsável por aquele dado. Então, todos os dados que são coletados nas empresas, seja de funcionários, seja de clientes, seja de fornecedores, o simples fato daquele dado estar ali, a empresa tem que fornecer segurança a ele.
E aí as empresas vão ter que começar a olhar como elas estão fazendo essa segurança, qual é o tipo, se eles estão sendo armazenados livremente para qualquer acesso naquele arquivo grande que todo mundo tem, às vezes, né? Um monte de arquivo de documento, e qualquer pessoa tem acesso àquele arquivo. Se porventura aqueles dados são entregues em papel, quem está vendo aquele papel, quem está pegando naquele papel? Da mesma forma, quando eu lanço no computador e o computador todas as pessoas da empresa têm acesso àquele computador. Essas práticas, elas vão ter que ser revistas porque elas não são seguras. Então, quantas oportunidades de vazamento eu tenho se o computador fica ali a acesso livre para todo mundo? Então, todas essas práticas, elas precisam ser revistas pelas empresas, e especialmente, o que eu chamo a atenção, em relação aos dados sensíveis. Então, que empresa aqui não tem um dado relacionado à saúde de algum trabalhador? Primeiro que as empresas são obrigadas a fazer aquele exame admissional, os exames periódicos, o exame demissional. Qual empresa aqui que nunca recebeu um atestado médico? E nesse fluxo, empresas, né? Todo mundo aqui ou já entregou um atestado ou já recebeu um atestado médico para justificar uma falta. E aí, vamos pensar um pouquinho no fluxo desse atestado médico. O atestado médico, ele tem lá o CID de uma doença, que é ou seja, um dado sensível. Ele vai estar identificando o meu colaborador. Então, por onde esse atestado médico vai passar na minha empresa? Será que todos os colegas de trabalho daquele funcionário precisam saber qual foi a doença que justificou a falta daquele colaborador? Isso é considerado uma invasão da privacidade dele. Então, a empresa vai ter que definir só o coordenador. Com essa com a pandemia, né, de forma geral, o índice de adoecimento mental, né, aumentou drasticamente. Então, as empresas, de forma geral, elas têm recebido muitos atestados relacionados a adoecimento mental. Então, nenhuma pessoa com adoecimento mental vai querer que esse dado seja publicizado, né? Então, as pessoas precisam tomar muito cuidado com essa questão. Emerson acabou de entrar, ele é um aluno nosso aqui da pós-graduação e um seguidor nosso sempre perto, aqui se informando o tempo inteiro. Muito bem, Emerson, obrigada pela presença mais uma vez. Não é? Então, você estava falando aí da questão do cuidado com os atestados, do cuidado com essas coisas relacionadas à saúde. Eu acho E que principalmente isso, né? A gente vê também as empresas, além de receber o atestado, acabam compartilhando esse atestado com as contabilidades que vão gerar a folha de ponto e o contra-cheque depois. Será que a contabilidade precisa receber o contra-cheque? Ou a empresa recebe o contra-cheque e comunica que aquele dia foi justificado que não é para descontar no contra-cheque? Então, toda essa dinâmica precisa sim ser repensada, porque é a invasão da privacidade daquele colaborador, daquele cliente, enfim, a depender da circunstância. bom, falar em invasão de privacidade. Vamos falar um pouquinho de homework agora, né? Então, as pessoas, com a pandemia, passaram muito a trabalhar em casa, e isso tem gerado um desconforto em várias pessoas, porque um problema grave é o WhatsApp, por exemplo. Eu, às vezes, tenho 400 mensagens de WhatsApp no único dia. E assim, muitos não são, são os clientes, são os colegas de trabalho, então a gente perdeu um pouco essa noção de horário, de limites com relação ao contato e uma exigência de uma resposta imediata e etc. A lei, ela fala alguma coisa com relação a questão dos contatos da empresa com os colaboradores? Bom, aí a gente não vai ser tanto pela Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos pegar a dinâmica da própria CLT. Então, o que acontece? Quando você está em home office, todas as comunicações vão ser via internet ou via telefone. E a empresa, ela vai precisar estabelecer com esses funcionários que estão à distância qual é a dinâmica do trabalho. E a gente entra na prática de compliance de novo. Então, a empresa precisa explicar, olha, as entregas do trabalho ou qualquer informações que precisam ser compartilhadas em grupos de WhatsApp ou o próprio Telegram, enfim, ou por e-mail, vão ter que ser enviadas em horário comercial e determinar isso aos funcionários. Se a empresa
detém um grupo, tem lá o coordenador, o diretor, e esse próprio coordenador começa a enviar mensagens à noite, isso é completamente errado e não deve existir em circunstância nenhuma. Por quê? Porque isso pode gerar aquele famoso hora extra. Então, as empresas precisam ter muito cuidado com as práticas que elas próprias adotam para os funcionários que estão à distância, especialmente nessas de grupo ou envio do trabalho por e-mail. Então, determinar como é feito o envio do trabalho, qual é o horário que tem que ser feito esse envio. Em relação aos grupos, se a empresa tiver um responsável que esteja presente nesse grupo, ele pode realmente desativar o envio de mensagens para que não haja o compartilhamento, né, em certos horários, justamente para que os funcionários descansem. Então, além de incorrer em hora extra, eu posso também incorrer em adicional noturno, porque aquele funcionário está trabalhando à noite. Então, todas essas práticas precisam sim ser vistas, né, e repassadas. Eu levei uma bronca, um pito aqui do diretor-geral, porque eu passei uma mensagem dia de domingo para os professores, mas eles me provocaram. 7 horas da manhã está um professor no grupo de professores, né? Professora, nos fazendo uma pergunta. Aí eu peguei e respondi para todos. Aí ele falou: ó, não responde, dia de domingo e tal. Mas nesse caso, quando nós somos provocados, né? O que a gente deve fazer? Se um empregado, um colaborador, um colega de trabalho pergunta alguma coisa, você não deve responder porque é o horário, e se você tiver um cargo superior, vai caracterizar um trabalho fora do horário. Se foi ele que me perguntou. Porque também tem um outro pensamento que é assim, eu vou deixar aqui a resposta, eu vou deixar aqui essa mensagem, olha na hora que quiser, né? Então eu passei o e-mail à noite, mas não era para você ver à noite, era para você ver em um outro horário. É Tá que errado mesmo. nós estamos muito instantâneos, né? Então, assim, tudo é uma questão de bom senso. Se for uma pergunta urgente que precisa ser respondida, né, para uma dinâmica que vai acontecer no outro dia, no primeiro horário, exemplo, você mandou no domingo, mas a dinâmica ia ser 8 horas da manhã da segunda, então realmente não tinha jeito de não respondê-la. Então, isso vai muito do teor daquela pergunta. O ideal é que, ainda que a pessoa envie a pergunta, a gente não responda, porque é muito difícil, porque às vezes a gente, vou responder logo, porque senão eu vou perder essa pergunta ou eu vou esquecer de responder. Então, a própria empresa, ela pode definir isso. Perguntas devem ser enviadas durante a semana em horário de trabalho. Perguntas urgentes, que são exceção. Até porque a gente pensa muito, no seu caso que é coordenadora, essa pergunta, obviamente, tirou um pouco do seu descanso do domingo. Não é mesmo? Então, definir lá as regrinhas do grupo, colocar qual é o horário que as perguntas devem ser enviadas, quais situações que podem ser perguntadas no grupo, porque tem questões que são sensíveis, que não devem ser, né, diz respeito a todos os funcionários. Aí um outro ponto também. Imagina uma pessoa que está perguntando se pode faltar ou não ao emprego porque está com sintomas de coronavírus. Isso não precisa ser perguntado para todo mundo lá no grupo. Isso pode ser enviado diretamente para o coordenador, para o responsável. Então, essa definição de regras, ela é essencial. Ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem também para ajudar a gente a ter um pouco mais de discrição, de cuidado, de atenção para com as questões pessoais do outro, né? Das empresas com relação aos seus funcionários, com relação aos seus clientes, dos colegas de trabalho e de todo mundo, né? Então, eu acho que você acha que com essa questão da rede social, da publicização de tudo, de todas as coisas e tal, a gente não vai ter muito problema aí com essa lei, não? Porque, sei, parece que as coisas vão ter que mudar bastante, né? Bom, e tem uma prática que eu estou vendo que muitas empresas estão utilizando os próprios funcionários, ou a imagem deles, o rosto, né, ou um vídeo, na divulgação das redes sociais dela. Não só dos funcionários, como dos clientes também. Gente, imagem é um dado também, tá? Então, no caso dos funcionários, existe um ponto que é muito relevante. O consentimento de um funcionário, ele sempre vai ser entendido como relativo, porque ele é uma parte que está hipossuficiente ali na relação. Ele vai pensar, poxa, se eu não deixar que a empresa divulgue meu rosto na rede social, eu posso ser demitido. Então,
Se porventura essas demandas forem para a Justiça do Trabalho, as empresas vão ter que ter uma situação complicada aí. O ideal, o mundo ideal, é que não se divulgue a imagem dos funcionários, porque a anuência ali ela vai ser relativa. Então, assim, se o funcionário é aquele funcionário que realmente gosta, que tem desenvoltura, então a empresa vai ter que começar a juntar essas provas que o próprio funcionário quis, que ele tem essa dinâmica dele de gostar de apresentar ou gostar de falar em público, e aí começar a guardar essas provas, o consentimento dele quando é que foi dado. Se porventura tem lá a imagem do meu funcionário em todas as minhas publicações, e um certo dia ele fala, Isabela, não quero mais minha imagem no Instagram da sua empresa, eu vou ter que apagar todas. Porque o consentimento, ele retroage. Então, a partir do momento que eu não quero mais, a empresa vai ter que apagar. Então, até nisso, a empresa vai ter que ver essa dinâmica como vai funcionar. Entendi. Eu agora fiquei assustada, né? Porque ainda bem que eu vivo fazendo live. Eu vivo fazendo Até live, aqui, ó. né? Não é só para aqui, é Ó, para eu vou aqui. até dar logo o Então, meu consentimento no aqui. meu caso já não cabe, porque eu não faço só aqui, então eu faço, né? E tal, eu já sou da área e tal. Bela, É. muito bacana seus esclarecimentos, super interessantes, assim. Só para a gente finalizar, assim, quais são as dicas que você dá aí para os RHs das empresas, para que eles, assim, quais são as principais mudanças que eles vão ter que se adaptar e o que que você vê de mais errado que as pessoas estão fazendo aí, que a gente vai ter que mudar? Então, como dica, eu olho de antemão, vamos olhar todos os dados que estão sendo coletados e entender a justificativa, qual é a justificativa para a coleta desses dados. Se é uma obrigação legal, já deixar lá o artigo da lei que precisa. Se porventura necessitar de consentimento, é um ponto também, já faz o formulário de consentimento. As pessoas perguntam, será que eu não posso logo pedir consentimento para tudo? A lei não permite que você justifique tudo no consentimento, até porque consentimento que é dado pode ser retirado. Se eu tenho uma obrigação legal, esse consentimento não existe, não precisa de consentimento, porque eu tenho uma obrigação legal. Então, o primeiro ponto já para ontem é verificar todos os dados que estão sendo coletados, quanto tempo que esses dados vão ter que permanecer na empresa, com quem esses dados estão sendo compartilhados. E aí eu chamo a atenção também, que é um ponto importante. Se porventura esses dados forem compartilhados com uma outra empresa, com a contabilidade, o que for, e esse dado for vazado nessa empresa ou nessa contabilidade, a minha empresa que forneceu tem responsabilidade, sim. Então eu tenho que cobrar dos meus fornecedores que eles estejam adequados e seguros no tratamento dos dados que eu estou fornecendo. Então essa também é uma prática que vai ter que ser adotada de fiscalização indireta dos fornecedores sobre a adequação à lei. E outro ponto que eu acho que é interessante é revisar o que é o dado sensível, entender, classificar, porque você vai ter que conferir uma segurança maior nas empresas que fazem controle de ponto, entender quando o controle de ponto é obrigatório. E aqui já eu já falo, empresas acima de 20 funcionários, a empresa precisa ter esse controle de jornada. As empresas, algumas fazem através da biometria. A biometria também é um dado sensível. Então, tudo isso tem que ser já olhado pelos RHs, pelas empresas, e especialmente entender como fazer daquilo algo mais seguro, seja no fluxo da informação, seja como eu vou tratar essa informação. Então, trazer segurança nesse processo é fundamental também. Uhum. Eu queria agradecer aqui, Jeane, outra aluna acho que é aluna daqui do primeiro semestre, Jeane? Jeane Alves, acho que é sim, que vai começar hoje. O pessoal que vai começar hoje já está começando mais cedo aqui com a gente. Já Que está no horário. muito obrigada pelos seus esclarecimentos, né? Essa lei aí, a gente precisa estudar muito, a gente precisa conhecer muito para depois não incorrer em problemas, né? E vai dar um freio aí, vai dar um certo limite, mas eu acho que é uma coisa que estava precisando. Já tem processos, já tem gerado processos com relação a isso? Já está em vigor a lei, Bela? E quais são os principais processos que você ouviu falar? Já sim, em relação à parte civil,
que seria a indenização por danos morais ou danos materiais. Já temos condenações baseadas na LGPD, do importe de R$ 10.000, por exemplo, para cada ato. Em relação à Justiça do Trabalho, nós já temos ações também baseadas na LGPD, alegando falta de transparência da empresa no uso dos dados do funcionário, que também gera indenização. Então, nós já temos. Em relação ao home office, um dado interessante houve um aumento de 200% de ações sobre o home office na Justiça do Trabalho. O home office gerou tanta ação que na Justiça do Trabalho hoje é tudo digital. E você tem aqueles campozinhos que você vai colocando o que versa, né? Se é hora extra, se é FGTS, e criou-se um campo específico para home office, da demanda que a Justiça do Trabalho recebeu sobre esse tema. Então é muito importante que as empresas estejam atentas também. E o processo de home office. Aí, Jeane está falando dela mesma. Jeane, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho, nossa aula, viu? 7 horas. Bela, esses processos de home office são sobre o quê? Sobre hora extra? O que mais tem pegado? Porque é interessante, a questão do home office ela é muito complexa, porque às vezes é uma falta de organização, né? O tempo que eu fiquei home office, eu percebia isso, então eu não conseguia muito ajustar as coisas, né? Então você mistura com o trabalho de casa e tal, então às vezes você trabalha fora da hora mesmo por causa daquilo. Como é que geraram esses processos e quais eram as alegações mais assim? Bom, em relação ao home office, ele tem alguns requisitos que estão previstos em lei. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é uma alteração contratual. Nessa alteração contratual, tem que ficar muito claro, por exemplo, quem vai fornecer o computador, se é a obrigação do próprio funcionário da empresa, quem vai fornecer os equipamentos, como é que vai ser a questão da internet, tudo isso tem que estar previsto no contrato. Além disso, as empresas são obrigadas a treinar seus funcionários sobre critérios de ergonomia. Então, disponibilizar uma cartilha é o ideal, né? Com alongamentos, com pausas, indicando que esse funcionário tem que fazer pausas ao longo da jornada dele. Também tem que ser definido como vai ser a entrega desses trabalhos. E aqui é um ponto interessante. Se porventura a empresa tiver aquele sistema em que o funcionário loga naquele sistema, é perfeitamente possível a empresa saber se ele está logado e aí controlar a jornada daquele funcionário. Então, esse é um ponto importante. Para as empresas que trabalham com sistemas de log e que conseguem puxar aquele histórico de acesso do funcionário, elas têm que ter especial atenção aos horários que aquele funcionário está logando. E isso assim, e se porventura o funcionário logar fora do expediente, a empresa tem todo o direito de aplicar uma penalidade nele, seja uma advertência, seja uma suspensão em caso de reiteração, e se for o caso, até uma justa causa pela gradação das penalidades. Então, 1, 2, 3, 4, todas as vezes o funcionário está sendo advertido que ele não pode trabalhar naquele horário e ele continua descumprindo. E aí você vai aplicando a penalidade. Então, todas essas situações estão sendo causas de demanda na Justiça do Trabalho. Olha, a Raíssa está aqui colocando sobre que o Universo Diverso vai tratar sobre o tema home office. Exatamente, o Universo Diverso essa semana, de 7 às 8 da manhã na rádio. Isabela está lá falando sobre home office. E Polly está aqui dizendo, Poliane está dizendo, eu toda errada trabalhando em casa, no meu computador, na minha internet e sem alteração contratual nenhuma. Não sabia de nada disso. Olha, Especialmente para quem essa tiver questão. interesse e curiosidade tanto sobre home office, sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nós temos o Instagram da SafeWork, que a gente sempre coloca atualizações, sempre coloca situações sobre o tema, e a gente trata de produtos exclusivos que são pensados para home office, para RH, para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quem porventura quiser aprofundar um pouquinho no tema, ou segue lá o Safe, manda pergunta para a gente, que a gente está sempre disponível aqui para responder todo mundo. É @safework o Aí endereço. colocou aí. Então pronto. Bela, muito obrigada. Todo mundo está aqui dizendo, né? Foram assim, seus esclarecimentos foram valiosos, tá? Muito importante, tema importante, tema super útil, e a gente precisa estudar e se inteirar bastante sobre isso, porque eu acho que essa lei aí ela vai dar muito dor de cabeça, vai dar muito pano para manga.
Já Pode estar tá dizendo. dando. Tem tudo, manda para mim depois, Bela. Um abraço, minha querida. Foi ótimo, viu? Muito Foi um obrigada. prazer. Foi ótimo e super útil. A gente conversa amanhã às 7 horas da manhã no Universo Diverso, tá? Abraço. Tchau.